Olá a todos, meu nome é Ícaro e eu sou seu professor de matemática. Hoje irei falar sobre potenciação, definições e suas propriedades. Então vamos lá. A potência, pessoal, é tratada da seguinte forma. A gente tem esse A e esse Nzinho lá em cima, onde a gente chama esse A de base e esse N de expoente, certo? E geralmente a gente começa tratando da seguinte forma. A elevado a n é igual a vezes A, 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 n vezes, n fatores. A gente multiplica isso aqui n vezes. É como se fosse quando você está na multiplicação e diz que 4 vezes 3 é 4, melhor dizendo, é 3, mais 3, mais 3, mais 3, 4 vezes. A soma 4 vezes o 3. É a mesma coisa aqui. A elevado a n é A vezes A vezes A vezes A. Isso para um A pertencente aos naturais, assim como na multiplicação. Aqui alguns exemplos. Ó. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. No caso dá 16. 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5. No caso dá 125. 3 elevado a 1 vai ser 3 por definição. 7 elevado a 0 vai ser 1 por definição. Definição, pessoal. Vamos falar aqui delas. São, são três definições. Duas delas a gente já pincelou por cima. No caso é A elevado a 0 vai ser igual a 1 se esse A for diferente de 0, certo? O A tem que ser diferente de 0. Esse A não pode ser 0. Por quê? Porque 0 elevado a 0 é uma indefinição. A gente não consegue definir o que é 0 elevado a 0. Há conflitos na matemática quando a gente faz isso. Então, via de regra, a gente diz assim, ó, 0 elevado a 0 não pode. Não pode elevar 0 a 0. É uma indefinição, mas a gente diz assim, ó, não pode. Porque se não é definido, não pode ser utilizado. Aí tem que A elevado a 1 é igual a A. Há pessoas que digam para A diferente de 0. Porém, 0 elevado a 1 vai ser 0. Então vai estar valendo. E além disso, a gente tem exatamente essa propriedade aqui por fora. A elevado a qualquer coisa, exceto o 0, né? Elevado a n, vai ser igual a 0. Só que esse n tem que ser diferente de 0. E detalhe, ele não precisa ser natural não, ele pode ser qualquer valor. A gente também tem uma terceira definição que é a potência de número negativo. A potência de número negativo, a elevado a menos n, vai ser igual ao inverso da potência elevada com expoente positivo. Como assim, professor? Se fosse 2 elevado a menos 3, observe que aqui a gente já não está mais tratando de números naturais. A gente ia escrever o inverso de 2, que é 1 sobre 2, elevado a 3. Quando acontece do número tá dessa forma aqui, bonitinho, geralmente a gente coloca assim, ó. A gente, em vez de colocar daquela forma ali, a gente coloca só assim, 1 sobre 2 elevado a 3. Mais tarde a gente vai ver porque que isso pode acontecer, certo? Mas basicamente se resume ao fato de que 1 sempre vai elevado a qualquer coisa, sempre vai dar 1, que também é uma coisa que a gente pode tirar, que 1 elevado a qualquer coisa, e aqui é qualquer coisa mesmo, vai dar 1. Pode ser 0, que por aqui já vai dar 1, ou pode ser qualquer outra coisa, porque a gente sabe que 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai ser 1. Por exemplo, 1 elevado a 5. Isso aqui é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 e vai dar 1 no final, porque quando você multiplica o número por 1 é ele mesmo. Só tem 1, só vai restar ele mesmo. E se isso aqui fosse uma fração, por exemplo, 2 sobre 3 elevado a menos 2, isso aqui seria o inverso dessa fração. 2 sobre 3, o inverso de 2 sobre 3 é 3 sobre 2, tudo isso aqui elevado a 2. Ok? Outra coisa interessante é que eu citei esse exemplo, mas às vezes dá a entender que o A tem que ser natural, mas não, a gente pode ter um A, 0,5, 0 sumiu,
elevado a 3. Isso aqui é 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. A gente pode ter um menos 3 sobre 2 elevado a 4. Isso aqui vai ser menos 3 sobre 2 vezes menos 3 sobre 2 vezes menos 3 sobre 2 vezes menos 3 sobre 2. Não necessariamente o número tendo que ser positivo, natural, não. Ele pode ser irracional, ele pode ser racional, ele pode ser fração, ele pode ser número decimal, não importa. Vai valer as mesmas propriedades. Definições, no caso. Uma observação, pessoal. Quando a base é negativa, o sinal da potência ele é positivo se o expoente é par, por exemplo. Nesse caso aqui, menos 0,1 elevado ao quadrado. Isso é menos 0,1 vezes menos 0,1. Lembra ali daquela propriedade da multiplicação? Menos vezes menos, mais. Então fica mais 0,1 vezes 0,1 é 0,01. Negativo se o expoente for ímpar. Por quê? Menos vezes menos, mais. Ficou mais. Mais vezes menos, menos. Multiplicação de fração, multiplico de cima com de cima. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Além disso, a gente tem um convênio que esse sinal de menos aqui, ele só está sendo elevado se ele tiver entre parênteses. Então a gente tem aqui que menos 2 elevado ao quadrado é diferente de menos 2 elevado ao quadrado. Aqui só quem está sendo elevado é o 2. É como se o parênteses estivesse aqui e o menos estivesse lá de fora. Então a gente vai ter que menos 2 elevado a 4 é menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a menos 16. Porque o menos 2 assim, elevado a 4, ele é igual, por convênio nós decidimos isso, é uma definição, ele é igual a menos 2 elevado a 4, como se tivesse esse 2 fora do parênteses, certo? Tem essa diferençazinha aqui. Agora nós vamos falar, pessoal, de propriedades da potência. Essas propriedades são muito úteis no que se diz diminuir o trabalho. A primeira dessas propriedades é produto de potências de mesma base. Produto de potência de mesma base, a gente faz o quê? Repete a base, observe a mesma base. Ó, expoentes são diferentes. A gente vai repetir a base e somar os expoentes. Ó, professor, por quê? Porque quando você escreve 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 3, é a mesma coisa que fazer 2 ao quadrado, é 2 vezes 2, não é? Multiplicado por 2 elevado ao cubo, isso é 2 vezes 2 vezes 2. Olha só, tem um 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, aqui 5 fatores, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Então era bem mais fácil eu só ter pegado aqui, ó, 2 elevado a 2 mais 3, ou ter sido mais direto, né? E feito 2 elevado a 5, porque a gente sabe fazer essa soma de cabeça. Essa outra opção aqui, ó, pessoal, tem que ter uma atençãozinha aqui, ó, porque tá multiplicando. Isso aqui vai ser igual, pessoal, vamos fazer logo por aqui, direto pela definição, pela propriedade. É 1 sobre 2 elevado a menos 3 mais menos 2. Ou, se você preferir isso, você poderia escrever 1 sobre 2 menos 3 menos 2. Porque aqui mais com menos vai ficar menos. E é exatamente o que a gente vai fazer aqui, ó. 1 sobre 2 elevado a menos 3 repete. Mais com menos fica menos 2. Só que, pessoal, lembre-se, a gente tem que estar sempre batendo nessa tecla. Operação de soma e subtração tem o mesmo sinal? Sim, o que é que você faz? Repete o sinal e soma os expoentes. Menos com menos, no caso de adição e subtração, repete o sinal. 3 mais 2, 5. Observem bem, pela aquela propriedade que a gente mostrou lá atrás, aquela definição, a gente teria que 1 sobre 2 elevado a menos 3 é igual a 2 sobre 1
elevado a 3, que é a mesma coisa que 2 elevado a 3, né? Porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. E 1 sobre 2 elevado a menos 2, pela mesma lógica, a gente vai ter que isso aqui é 2 elevado a 2. Se eu fosse multiplicar esses dois números, isso aqui ia ser igual a 2 elevado a 5. Se eu for corrigir esse número aqui de baixo, a gente vai ter que isso aqui é 2 sobre 1 elevado a menos 5, ou elevado a 5, melhor dizendo, a 5. E 2 dividido para 1 é 2, fica 2 elevado a 5. E a gente pode até resolver equaçõezinhas aqui, pessoal. 5 elevado a m menos 1 vezes 5 elevado a 2 mais m. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 5 elevado a m menos 1 mais 2 mais m. A gente vai ter m com m, 2m, 5 elevado a 2m, menos 1 com 2, ó, sinais contrários, subtrai e repete sinal do maior. 2 menos 1 é 2, 2 é maior que 1, mais 1. Outra propriedade, muito parecida com a da multiplicação, é o quociente de potências de mesma base. O que que acontece, ó? 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 2, isso aqui vai ser 2 vezes 2 vezes 2 sobre 2 vezes 2. Corta esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2, sobra só um 2. E aqui a gente tem 2 elevado a 3 menos 2, fazendo da forma direta. Isso aqui vai dar 2 elevado a 1, e é a mesma coisa, né? 2 elevado a 1 é 2. Aqui fazendo direto, isso aqui vai ser 0,3 elevado a 5 menos 2. Podia só colocar 3? Podia, você consegue fazer essa conta de cabeça. Isso aqui vai dar 0,3 elevado a... Não precisa colocar parênteses, mas ele colocou, vamos colocar também 3. Aqui você pode escrever isso aqui, ó, como, olha e atenção ao sinal. 5 elevado a menos 2, né? Menos 4. Menos com menos, pessoal, é mais. Lembre-se, menos vezes menos, mais. Se está sendo parênteses, simboliza a multiplicação. Então vai ser 5 elevado a menos 2 mais 4. Sinais contrários. Repete o sinal do maior. Quem é o maior? 4. Se é positivo, nem precisa repetir. 4 menos 2, 2. Aqui, pessoal, outra equaçãozinha, ó, que vai formar 3 elevado a 2m menos 1. Repete o primeiro expoente. Subtrai pelo segundo. 1 menos m. Pessoal, por isso que é importante a matemática, você está sempre reforçando os outros pontos fracos. Não pode deixar pontos fracos na matemática. Olha só, eu tenho aqui menos e um parêntese. Eu vou trocar o sinal dos elementos do parêntese. 3 elevado a 2m menos 1, repete. Menos 1 mais 1 fica menos 1. Menos com menos m fica mais m. Logo, eu vou ter aqui 2m mais m, né? Soma letra com letra. Fica 3 elevado a 3m. E menos 1 com menos 1, sinal igual. Repete sinal e soma. Menos 2. Outra propriedade interessante é a potência da potência. Certo? O que que acontece na potência da potência? O que é potência da potência? Você tem aqui, ó, a elevado a m elevado a n. Isso aqui é diferente disso aqui, certo, pessoal? Isso aqui é uma coisa, isso ali é outra, é totalmente diferente. A potência da potência, pessoal, eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. O interessante é que isso aqui vai me dar outra propriedade. Porque se eu posso fazer isso, e a multiplicação ela é comutativa, eu posso trocar a ordem, n vezes m, e posso voltar para aquela forma lá, n elevado a m. Eu troquei as ordens, ó, aqui está n e m, aqui está m e n. Eu posso isso porque toda vida que tem igualdade, pessoal, tanto vale um lado quanto o outro, certo? É uma coisa interessante da matemática. Um lado é igual ao outro porque ele é igual. Então, se eu faço uma coisa do lado, eu posso voltar a ação se eu botei um sinal de igual, certo?
Sinal de igual é equivalência, a mesma coisa. Então vamos para o exemplo dessa propriedade. 2 elevado a 2 elevado a 3. O que isso seria? Seria 2 elevado a 2 elevado a 3, né? Seria 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, ou seja, 3 vezes. Mas isso ia ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se você reparar bem, isso aqui é a mesma coisa que aparecer 6 vezes. Por quê? Porque eu multipliquei 3 vezes essa quantidade. Apareceu 3 vezes, depois apareceu 2 vezes. Apareceu no total 6 vezes. 2 elevado a 6. Então eu podia só multiplicar. Isso aqui é 2 elevado a 2 vezes 3. Isso é 2 elevado a 6. 10 elevado a 5 elevado a menos 2. Isso é a mesma coisa que 10 elevado a 5 vezes menos 2. Mais vezes menos é menos. Isso é a mesma coisa que 10 elevado a menos 10. Ou, se você preferir escrever, 1 sobre 10 elevado a 10. 2 elevado a x elevado a x menos 1. Mais uma vez a questão lá da equação, pessoal. Por isso que tem que estar afiado, sempre vendo as coisas. É x que multiplica x menos 1. Como apareceu dois itens aqui, ó, a gente coloca entre parênteses, porque esse x aqui vai multiplicar tudo isso. Lembrando aqui da regrinha do chuveirinho, ó, distribuição, x vezes x, x ao quadrado. Então isso aqui é 2 elevado a x ao quadrado, x vezes menos 1 menos x. Ok? Dando uma continuidade aqui. Potência de um produto ou de um quociente. Pessoal, mais uma vez atenção aqui à ida e à volta. Tanto você vai quanto você volta. Porque tanto às vezes você está nessa situação e quer ir para essa, como você está nessa e quer ir para essa. Mas o que acontece? Se eu tenho A vezes B, tudo isso elevado ao mesmo expoente m, eu posso separar A elevado a m vezes B elevado a m. O mesmo com a divisão. Até porque uma divisão, A sobre B, lembre-se que fração pode ser vista como divisão, pessoal. Ela é igual a A que multiplica 1 sobre B. Ou A sobre 1 que multiplica 1 sobre B. Então também é uma multiplicação. Por isso que essa propriedade é tão imediata para essas duas. Então eu posso abrir esse expoente. Então eu pego 3 vezes 5 elevado a menos 2. Isso aqui é 3 elevado a menos 2 vezes 5 elevado a menos 2. Aqui do mesmo jeito, isso aqui vai ser 3 elevado a menos 2 sobre 5 elevado a menos 2. Porém, você vai se ver em mais situações querendo fazer o contrário. Às vezes você tem uma situação que você tem 100 elevado a 10 sobre 50 elevado a 10. Poxa, muito difícil fazer essa conta. Mas se você regredir, você vai para 100 sobre 50 elevado a 10. 100 por 50 dá 2. E 2 elevado a 10, por mais que não seja uma conta fácil de se fazer, ela é mais fácil. Pessoal, uma atenção especial a essas observações aqui. Sempre que você comete um desses erros, não morre uma fada não, morre um filhotinho de cachorro. Para você ver o grau que esses erros podem ser, certo? Então tenha cuidado. Não cometam esses erros aqui. Cara, atenção para desigualdades abaixo com bases reais não nulas e expoentes inteiros. A elevado a m mais A elevado a n não é A elevado a m mais n. A elevado a m menos A elevado a n não é A elevado a m menos n. Aquilo lá que eu falei, ó. A elevado a m elevado a n não é A elevado a m com m elevado a n. Tem essa diferença aqui de parênteses. Se mn for diferente de 1, é claro. Porque se for igual a 1 vai dar a mesma coisa. Mas a gente não se preocupa na exceção, a gente se preocupa na regra. A mais B elevado a n. Meu amigo, se eu não consigo contar no dedo a quantidade de vezes que eu vi pessoas errando isso, não só como professor, mas como aluno e aluno da faculdade.
Então, A mais B elevado a N é diferente de A elevado a N mais B elevado a N. E A menos B elevado a N é diferente de A elevado a N menos B elevado a N. Tem uma outra exceção, pessoal. Então, se atente à regra. Não é, mas acontece nesse caso. Via de regra, isso aqui não acontece, pessoal. Tá ok? E é isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. O bom de aulas online é que elas podem ser revistas quantas vezes for necessário, caso haja dúvida. Qualquer dúvida pode vir tirar comigo também. Façam as atividades e me enviem. E é isso. Até a próxima.